MXRF11 ou CPTS11? Qual desses dois fundos imobiliários de papel é o melhor? De um lado, um fundo imobiliário com maior número de cotistas e do outro lado, um fundo imobiliário que está avançando aí na Bolsa de Valores e ganhando destaque. No vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise completa para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Então, bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do MX ou do CPTS11 ou dos dois, ou se você pensa em negociar aí os dois FIIs neste ano. E já começando aqui com o CPTS11, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 8,55, ele é um FII base 10, né, que sofreu aí um desdobramento aí recente aí das suas cotas. Dividend Yield de 10,39% nos últimos 12 meses, P sobre VP 0,93, ou seja, ele está com 7% de desconto aí na Bolsa de Valores, né, mais barato aí para você negociar. Liquidez média diária de 7,54 milhões por dia, né, você não vai ter problemas em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 24,64%. Analisando aqui a cotação do CPTS11 nos últimos 5 anos, a gente vê que ele teve uma valorização aqui da sua cota bem expressiva ali no começo de março de 2023, né? Onde a sua cotação se elevou aí bastante. Sendo que lá em 2019 ele estava sendo negociado a 6,74 e agora, né, sua cotação está em 8,55. Se você tivesse investido R$1.000 nesse FII há 5 anos atrás, você teria hoje R$ 1.268,55. Ele é um fundo aí da Capitânia que muitos investidores gostam, outros não. De papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários, ele cobra uma taxa de administração de 1,05% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um total aí de 361 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 9,16. O seu último rendimento foi de 8 centavos por cota e ele tem um valor patrimonial de 2,91 bilhões de reais. O seu dividend yield atual é de 10,39%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,98%. E aqui a gente consegue ver que ele entregou uma rentabilidade bem mais gordinha em agosto de 2022, 1,23%. Ele teve uma queda aqui na sua rentabilidade, entregando em dezembro do mesmo ano 0,45%, né? E ele fechou aqui março de 2023 entregando 0,90% de rentabilidade, né? E até agora em 2024 0,91%. E isso também impacta aqui no pagamento de dividendos, né? Ele é um fundo que ele entrega aí dividendos constantes aí para os seus cotistas, mas tem um zigue-zague aí nessa entrega aí de dividendos. Ele chegou aqui a oferecer valores mais elevados aqui em 2022, né, cerca de 11 centavos. No mesmo ano, em dezembro, ele pagou 4 centavos. E agora o seu último rendimento, né, foi de 8 centavos. Comparando a rentabilidade do CPTS11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele não supera aqui a rentabilidade do IFIX, tá? 37,27% é o IFIX contra 26,85% do CPTS11. Ele tem 0,58% aí do patrimônio em caixa, o que dá um total aí de quase 17 milhões de reais. E a gente vê aqui nos últimos 5 anos, ele teve uma evolução aqui do seu patrimônio líquido, o que também é um ponto positivo. Abrindo aqui o último relatório gerencial do CPTS11 em relação a fevereiro de 2024, a gente vê que ele é um fundo bem antigo, né? Teve seu início em 2014, né? No mês de agosto daquele ano. Ele é administrado aí pelo BTG Pactual e ele é destinado para os investidores em geral. E a sua gestora é a Capitânia Investimentos. E o fundo ele cobra uma taxa de administração aí de 0,10%, de gestão 1,05% e ele não cobra taxa de performance.
Ele fechou aí o mês de fevereiro com 54 CRIs na carteira, um total aí de 35 devedores, e desses devedores listados aí a porcentagem de CRIs corresponde a 85% aí da carteira. Ele é um fundo imobiliário high grade, né? Um fundo imobiliário que tem menos risco aí de crédito, é um fundo imobiliário mais seguro aí de se investir. Apesar que tem uma polêmicazinha aí no meio que eu já conto aí para vocês. Ele é um fundo imobiliário que passou de um FII high yield para um FII high grade, e o fundo imobiliário ele gerou um resultado aí de 0,082 centavos por cota. No mês de fevereiro, ele fez compras definitivas aí de CRIs no valor aí de 44 milhões e meio de reais, e ele também vendeu aí CRIs, né, no valor aí de 25,3 milhões de reais. A taxa da compra foi o IPCA mais 8,58% e a taxa da venda, né, o IPCA mais 7,66%, taxas aí bem tranquilas. E ele terminou aí o mês de fevereiro com 54 CRIs, né, representando 67,4% dos ativos. E ele também investe em FIIs, sendo que a maior exposição dele são FIIs de shopping, 34,7%, 19,8% de renda urbana e 16,5% de lajes corporativas. Lembrando que esse fundo imobiliário é um fundo bem ativo, né, com uma gestão bem ativa. Ele sempre está comprando e vendendo ativos ali, movimentando a carteira do fundo. E aqui a gente pode ver o impacto das operações compromissadas, né, no patrimônio líquido do fundo, né, que está diminuindo aqui a alavancagem do fundo. Esse fundo imobiliário ele estava sofrendo aí bastante com a alavancagem, né, isso estava dificultando aí, né, o lucro desse FII, mas agora o fundo imobiliário está diminuindo aí a sua alavancagem, o que é um ponto positivo aí para o FII. E desde o início do fundo, ele vem superando aí a rentabilidade do CDI e do IFIX. E ele terminou fevereiro gerando receitas de 31,2 milhões de reais, despesas de 5,2 milhões de reais, gerando um resultado aí de 25,9 milhões de reais, um resultado por cota de 0,08 centavos. Ele distribuiu 24,1 milhões de reais, uma distribuição por cota de 0,076 centavos, e isso gerou um resultado acumulado de 2,2 milhões de reais, um resultado acumulado por cota de 0,007 centavo. Aqui a gente pode ver a evolução no número de cotistas aí do FII, né, que lá em 2014 começou com 96 cotistas e agora 2024, né, ultrapassa aí os 361 mil cotistas. E a alocação aqui por segmento, 19,4% corresponde ao setor logístico, 17,2% setor de shopping, 16,3% setor comercial, 12,5% setor de varejo, 5,6% em caixa, 2% setor residencial, e ele tem aqui 27% do patrimônio investido em FIIs. E ele tem aqui uma exposição bastante elevada, né, em 4 CRIs, né, que correspondem a 12% da carteira, né, o que gerou aí um certo burburinho, uma certa polêmica aí, né, no CPTS-11. A Kinea se desfez aí desses CRIs, e o CPTS-11 ele comprou esses CRIs do XPPR-11, né? O XPPR-11, se você não sabe, é um fundo imobiliário aí que está sofrendo aí graves problemas financeiros. O CPTS-11 ele acredita que o XPPR-11 ele vai conseguir liquidar aí os imóveis, conseguindo pagar a dívida. Esperamos que sim, né? E aqui a gente pode ver a carteira de crédito, né, em que a taxa média aqui de aquisição é de 6,60%, é uma taxa aí bem tranquila aí para um fundo imobiliário, né, de papel. E aqui a gente vê que 65% aí do patrimônio está indexado ao IPCA, mais uma taxa aí de 6,60%. 2,1% do patrimônio está indexado ao CDI, mais uma taxa aí de 3,19%. Ele tem 27% em FIIs e 5,6% aí em caixa. E aqui a gente pode ver os 4 CRIs do XPPR-11, né, que pertencem a esse devedor,
né, em que somando aqui toda a exposição nesses CRIs, soma aí 12% aí de exposição. E aqui a gente pode ver a carteira de FIIs desse fundo imobiliário. Não são fundos imobiliários aí tão conhecidos aí pelo público. E aqui são todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe, né, detalhado aqui para você. Eu vou deixar esse relatório gerencial, tanto esse como do MXRF11, aqui embaixo na descrição do vídeo. E qual desses dois FIIs de papel você escolhe? Mas eu tenho certeza que você vai escolher investir aqui nesse canal se inscrevendo, ativando as notificações, deixando seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor, de qualidade, né, com muito carinho para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então senta o dedo e se inscreva. Já o MXRF11, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 10,41, dividend yield 12,69%, P sobre VP 1,07, ou seja, ele está 7% acima do seu preço justo, o que é um ponto negativo aí, né, já que é FII de papel e investe em dívidas. Liquidez média diária de 13,7 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas em negociar. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,02%. Vendo a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele decolou aqui a sua cotação no começo de 2022, né? Tendo uma valorização bastante expressiva da sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no MX, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.631,66 neste FII. Ele é um fundo de papel do segmento híbrido, ele tem uma taxa de administração de 0,90%, destinado aí para o público em geral. Ele ultrapassa aí 1 milhão de cotistas, né? Quase 1.100.000 cotistas. O seu valor patrimonial, 3,28 bilhões de reais. O seu valor patrimonial, 13,28 bilhões de reais. O seu valor patrimonial por cota, ou seja, o seu valor justo, é de R$ 9,80. Olha só como ele está caro. O seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. O seu dividend yield atual é de 12,69%. Porém, o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 12,73%. E aqui a gente consegue ver o gráfico da rentabilidade deste FII. A gente vê que ele entregou uma rentabilidade mais gordinha lá em meados de 2022, né, em julho, 1,22%, e agora ele já começa a entregar uma rentabilidade menor, exatamente por causa da queda da Selic, né? A Selic, quando ela sobe, né, favorece FIIs de papel por causa dos seus indexadores. Quando ela desce, ela também traz aí a rentabilidade desses FIIs para baixo. E isso também favoreceu aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que ele entregou dividendos aí no começo do ano passado de 12 centavos, depois baixou aí para 11 centavos e agora, né, os seus últimos rendimentos durante 3 meses consecutivos já estão aí em 10 centavos. Comparando o MX com o IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX. 61% contra 37% do IFIX. Ele tem um total de 342 milhões em caixa, né, o que corresponde a 10,39% aí do seu patrimônio. E a gente vê aqui que nos últimos 5 anos o seu patrimônio líquido ele foi subindo aí ao longo do tempo, né? E a gente vê que nos últimos 5 anos o seu patrimônio líquido foi subindo aí, foi se elevando ao longo do tempo, o que é um ponto positivo também. Abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de fevereiro de 2024 aqui do Maxi Renda, a gente vê aqui que o fundo imobiliário ele foi criado em 2012, ele é gerido pela XP e é administrado pelo BTG Pactual. E ele terminou aí o mês de fevereiro gerando receitas aí de 34,4 milhões de reais, despesas de 2,7 milhões de reais, gerando resultado de 31,6 milhões de reais. E ele distribuiu 33,4 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu mais do que ele arrecadou, né, gerando uma distribuição média por cota de 10 centavos.
Aqui a gente pode ver o volume diário de negociação, como foi aumentando aqui ao longo do tempo, o valor de mercado aqui do fundo nessa linha azul mais escura e o valor patrimonial por cota nessa linha azul mais clara, ou seja, o seu preço justo aqui nessa linha azul mais clara. A gente vê que ele está sendo negociado aí bem acima do seu preço justo. Ele tem 70% da carteira investida em CRIs, 8% investido em permutas financeiras, 12% investido em outros FIIs e ele tem 10% em caixa. E dos FIIs aí que ele investe, a maior exposição é o SPVJ11, com 22,54% aí da carteira de FIIs nesse fundo imobiliário. Depois vem o LP11, 21,44%, Unidades Autônomas 3, 17,73%, o GARI 11, né, que era o GALG 11, Maná 11, Game 11, né, XPCI 11, né, alguns fundos imobiliários conhecidos, outros não. Os indexadores dos CRIs, 68% corresponde ao IPCA e 32% ao CDI. E aqui são todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe. E aqui a gente pode ver nessa coluna aqui a exposição em cada CRI que não ultrapassa aqui 3,15%. Isso é muito bom porque dilui o risco. E aqui nessa coluna tem as taxas aí de emissão, né, que também não são taxas elevadas, ou seja, também é um FII high grade. Mas então vamos lá, comparando aqui os dois fundos imobiliários, o CPTS11 e o MXRF11, né, qual dos dois FIIs aí é o melhor? Eu fiz um quadro aqui para ficar melhor aí para você visualizar. Em relação à sua cotação ser mais acessível, o CPTS11 ele está custando R$ 8,55 contra R$ 10,41 aí do MX. Então o CPTS11 ele ganha por ser mais acessível. P sobre VP, o CPTS11 ele está com 5% de desconto aí para você. Já o MXRF11 ele está 7% acima do seu preço justo, então ponto aqui para o CPTS11. Dividend Yield CPTS11 10,39%, MX 12,69%, então ponto para o MX. Valor patrimonial CPTS11 2,9 bilhões, MX 3,2 bilhões, então ponto para o MX. Liquidez média diária CPTS11 7 milhões e meio por dia, MX 13,7 milhões, então ponto para o MX. Taxa de administração e gestão CPTS11 1,05, MX 0,90, então ponto para o MX que cobra menos. Taxa de performance, os dois não cobram, ponto positivo aí para os dois, então pontinho aí para os dois. Valorização aí nos últimos 12 meses, CPTS11 24,64, MX 14,02, ponto para o CPTS11. Último rendimento, CPTS11 8 centavos, MX 10 centavos, ponto para o MX. Número de cotistas, o CPTS11 ultrapassa aí 360 mil cotistas, já o MX quase chegando aí a 1.100.000 cotistas. É o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da bolsa, então ponto aqui para o MX. Valor em caixa 16,9 milhões o CPTS11, 342 milhões MX, então ponto para o MX. Ganha do IFIX aí nos últimos 5 anos, CPTS11 não ganha do IFIX, o MX ele ganha do IFIX, então ponto aqui para o MX. Então 9-4 aqui para o MXRF11. Porém o CPTS11 ele não é um fundo imobiliário ruim. Tem essa questão aí do XPPR11, né, dos CRIs aí do XPPR11, em que ele é o devedor, né, o XPPR11, né? Então esse é um ponto de atenção aí. Mas tirando isso, né, um fundo imobiliário aí que está avançando aí ao longo do tempo. Está mostrando aí uma valorização aí bastante expressiva e eu particularmente escolho o CPTS11, né, justamente aqui por causa de ser mais barato, né, ser um FII de papel aqui mais barato aí na Bolsa de Valores
né? O MX aqui, se fosse descontado, aqui se tivesse descontado, né, com certeza eu investiria aqui no MX, mas não é o caso. Então eu escolho aqui o CPTS-11. E você, qual que é a sua opinião? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo do VGHF11 e a sua queda aí na Bolsa de Valores. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.